Olá, eu sou o professor Xavier e você está no canal Chá com X. Olá, gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez a esse nosso encontro aqui. Se você já está caminhando com a gente, muito boas-vindas. Se você está chegando hoje, por favor, inscreva-se aqui no nosso canal, toque o sininho para receber as notificações, deixe os seus comentários e me acompanhe aqui nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, para que a gente possa caminhar sempre juntos. Eu hoje gostaria de compartilhar aqui uma impressão de três grandes figuras da história que com certeza me ensinaram muito a entender e aprofundar minha relação com as pessoas, com os seres humanos e com Deus. Curiosamente, essas três personalidades, essas três figuras, esses três homens, dentro do seu tempo, de sua missão de vida, eram ateus. Hein? Como assim? Como que um ateu nos ensina a aprofundar a nossa relação com Deus? Então vamos lá. O primeiro deles, um médico austríaco, neurologista, e que criou a grande escola da psicanálise, Dr. Sigmund Slomo Freud. Freud dizia, gente, que grande parte da imagem que as pessoas têm de Deus e formam do Deus das religiões vem de uma relação bastante complicada com a figura do seu próprio pai. Então, grande parte da imagem que as pessoas têm de Deus e também projetam isso na sua vida vem da relação que tiveram com seus pais, as relações mais importantes da vida, chamadas relações primárias, né? As mais fundamentais, grande parte está aí. E eu fiquei pensando e falei, sabe de uma coisa? Isso é uma coisa muito verdadeira, porque muitas pessoas falam de um Deus que imaginam ser um ser misericordioso, amoroso, acolhedor, mas agem com rigor, com uma frieza, de uma maneira calculista, que a imagem que dizem ter de Deus, mas a vivência que tem desta experiência religiosa, ou desta experiência com a figura de Deus, como pai especialmente, é terrível. Muitos defendem ou propõem uma imagem de Deus e uma vivência religiosa defendendo armas, violência, coisas grotescas. E fiquei pensando, sabe que Dr. Freud tinha razão? Esta imagem não é que as pessoas têm desse tipo, dessa imagem de Deus, não é de Deus. Isso é uma relação muito difícil, muito frágil, que tiveram com seu próprio pai ou com quem fez, às vezes, dessa figura do pai. Não de um pai amoroso, mas de um pai duro, severo. Que bom seria se essas pessoas pudessem entender isso e se libertar dessa imagem. Reencontrar o verdadeiro sentido, a verdadeira imagem, né? Perdoando, ressignificando, compreendendo a imagem e a relação que tiveram com seus pais e pudessem viver de fato o Deus misericordioso, o Deus amoroso. Uma outra figura que me ensinou a entender muito a relação com as pessoas, com Deus, especialmente com a sociedade, esse não era um médico, esse era um cientista social, um filósofo, um estudioso das relações sociais e econômicas. O nome dele era Carlos Marx, um alemão. Fez, com certeza, a crítica mais importante a uma sociedade que se perdeu completamente do seu propósito de colocar em primeiro lugar a vida, o bem do ser humano e passou a focar apenas no lucro, na competição exacerbada e na construção de muitas relações pautadas pela injustiça. O Marx disse em algum momento do seu trabalho, da sua vida, que a religião, ou um certo tipo de religião, era ópio do povo. Ah, para quê? Foi satanizado, maltratado e até hoje, muita gente não entendendo a sua proposta, os seus ensinamentos, muito bem fundamentados, acham muito mais fácil satanizar aquilo que não conhecem do que aprofundar o seu conhecimento e entender como que nós podemos nos afastar, não apenas uns dos outros, mas da nossa relação com Deus, praticando a injustiça, endossando um tipo de sociedade que divide,
que segrega, que concentra os bens e as riquezas e que nunca coloca o ser humano na frente como o objeto do interesse e como propósito de todo o trabalho da economia e da própria sociedade em si. E Marx sofreu bastante. E até hoje muita gente não consegue entender o sentido da sua frase. A religião que ele dizia que era ópio do povo é aquela que não permite que as pessoas entendam as relações de injustiça e trabalhem, lutem contra elas e a favor de uma sociedade nova com novas relações sociais. Aquele ensinamento básico, fundamental, que o próprio Jesus há milhares já propunha, já ensinava e já praticava. E a terceira pessoa que me ensinou a entender muito, não só do ser humano, mas também da nossa relação com Deus. Esse era um filósofo, também alemão, chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche disse um dia, numa obra belíssima, no seu lindo trabalho, assim falava Zaratustra, que Deus morreu. Pronto. Bastou isso para que as pessoas dissessem: esse cara é maluco, que ousadia é essa? Que falta de respeito é essa? Mas o Deus que Nietzsche dizia que morreu é um que devia ter morrido há muito tempo. Porque não é o Deus verdadeiro das grandes tradições espirituais do planeta. Não é o Deus que Jesus ensinou. O Deus que Nietzsche dizia que devia morrer é aquela imagem de Deus que tanta gente tem na sua cabeça, na sua vida, que o torna infantil. Tem a imagem de um Deus cruel que vai puni-lo ou puni-la por qualquer coisa que seja. Quem é que consegue conceber uma imagem grandiosa de Deus trabalhando nessa relação com tanto medo, com tanto infantilismo, sem sabedoria, sem confiança? O Deus que Nietzsche dizia que havia morrido era esta imagem falsificada que lamentavelmente ainda está na cabeça e na vivência cotidiana de tantas pessoas. Nietzsche escreveu um texto, e esse texto se chama A Oração ao Deus Desconhecido. Curioso, hein? Um ateu fazendo uma oração ao Deus desconhecido. Ô, gente, que coisa fantástica! Que palavras iluminadas de alguém que se dizia ateu. Com certeza, não ateu que nega a experiência profunda, real e verdadeira do eterno e do divino, mas um ateu que vem a esse mundo para purificar com com as chamas do fogo da sabedoria a nossa compreensão. Se você gostou dessa reflexão, mais uma vez, deixa aqui seu comentário, inscreva-se aqui no nosso canal, seja bem-vindo, caminhe com a gente e seja sempre muito bem-vindo em cada encontro do Chá com X.